Estamos de volta a mais uma aula de Direito Civil, vamos dar sequência, aula 7. Muito bem, galera, olha só, já falamos de manifestação da vontade, né, que é o ato de poder exercer de forma efetiva as minhas vontades no direito civil, e falamos também que para exercer isso você tem que olhar 3 pontos importantes, né, capacidade plena, capacidade relativa, incapacidade relativa e incapacidade absoluta. Então, esses 3 pilares regram, né, o ato de você exercer alguma coisa no direito civil, né? Então, você tem que tomar cuidado em relação a isso, porque eu falei para você que o ponto-chave é a questão da idade, tá? Por quê? Porque agora a gente teve algumas modificações na lei a partir de 2015, tá? Então, essa aula de hoje a gente vai falar da incapacidade absoluta dentro da nova redação. Hoje, incapacidade absoluta, nova redação, artigo 3º do Código Civil, que diz o seguinte, ó: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, ponto, tá? Então, você percebe que não tem muito o que se falar aqui, né? Então, a redação da lei ela ficou muito simples, tá? E muito direta nesse ponto. São absolutamente incapazes, menores de 16 anos, e isso já vem falando desde o slide anterior. Eu tenho certeza que você está assistindo e falando, então tá, eu já sei isso, então tá bom, beleza, tá? Ou seja, os menores de 16 anos, tá? São absolutamente incapazes, possuem capacidade de direito, mas não possui a capacidade de exercício, e isso você tem que guardar, tá? Então, todos menores de 16 anos. Maravilha. Então, exemplo, João, com 10 anos, herdou um imóvel, ele tem direito sobre ele, de propriedade, tá? Porque o direito de propriedade todo tem, lembra? Todo mundo tem. Todo mundo nasce com a capacidade de direito, inclusive de propriedade. Então, quando eu nascer, meu pai pode, por exemplo, registrar uma casa no meu nome, não tem problema. Eu mesmo com 2 meses de vida eu vou ter uma casa no meu nome, porque eu tenho o direito, a capacidade de direito já adquirida, só que eu não tenho a capacidade de exercício ainda, né? Então, ali, voltando no slide, tem a capacidade de direito sobre ele de propriedade, mas não pode exercer, então, como, né, o próprio... a própria aqui, ó, não pode exercer, né? Então, não pode exercer. Nesse caso, claro, vai precisar de quem? De um representante que vai fazer isso, assim como marcar com suas obrigações, tá? E como nós já vimos, quem pode ser os representantes? Os pais, curadores, tutores, né? Podem ser os representantes, no caso do João de 10 anos, tá? Nós podemos ter as representações convencionais também nesse caso aí, né, através de procuração. Então, pais representam os filhos, conforme o artigo 1634 do Código Civil, tá? Tutores representam também, aqui diz o seguinte, ó, os tutores representam os menores que não possuem pais ou que perderam o poder familiar, artigo 1728 do Código Civil, tá? Então, assim, ó, os pais representam os filhos, isso já desde o nascimento, então isso tranquilo, registrou, representação legal automática, é vapo-vapo. Agora, curadores, tutores, aí é uma representação já imposta, né, pelo juiz, no caso tem, né, situação de crianças que não têm pais, e aí entra os tutores e também entra os curadores, tá? Então, tranquilo, da incapacidade, não tem muito o que se falar, né? Ela ficou muito reduzida com a nova redação. A gente vai ver a redação como é que era antes, tá? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ó, essa redação, conforme eu falei na aula, no slide anterior, essa redação é da nova lei, tá? A nova lei de deficientes físicos, a lei 13.146 de 2015, tá? Essa lei 13.146 de 2015 é a lei de deficientes físicos. No artigo 6º dessa lei, já foi definido que, inclusive, os deficientes,
eles passam a ter capacidade plena para casar, para ser curador, para ser tutor, inclusive, de alguém, para exercer a tutela, a curatela, para definir se vão ter filhos ou não, né? Até, enfim, questões de contratos, enfim, todo a manifestação de vontade de um deficiente hoje, com a nova redação, ela é plena. Antes não, o deficiente físico, antes da lei de 2015, os deficientes físicos, eles eram considerados absolutamente incapazes. Eles tinham que ter um curador com eles, né, para exercer esses atos da vida civil. Então isso foi uma vitória, realmente, foi um avanço, até para que eles exerçam de forma plena, né, sem limitações, a vida civil, a vida do dia a dia, né, como as outras pessoas. Ô professor, mas vem cá, como é que era a redação antiga? Como é que ficou isso, né? Como é que foi isso aí? Então, olha só. Na redação antiga a gente tinha o seguinte. Olha só como que era grande a redação antiga, tá? Como era grande a redação antiga. São absolutamente incapazes, isso aqui é antiga, de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 2 pontos. Os menores de 16 anos, ok. Os que, olha só isso aqui, vou até marcar aqui, ó. Olha só como é que era o antigamente. Professor, mas isso cai na prova? Claro, pode cair o antigo sim, né? Pode cair dizendo assim, né? Como é que era a lei antiga, que antigamente tinha isso, agora tem isso. Ó, 2, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos. 3, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Tá? Então, isso aqui era o que era antigamente. E aí também foi alterado o caput de comando, passando a estabelecer que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Tá? Então, basicamente, isso aqui tudo saiu fora. Tá? Isso tudo aqui saiu fora, não tem mais, foi retificado, foi anulado. Tá? Então, isso aqui saiu fora. Então, ficou o quê? Ficou só a parte ali de baixo. Então, somente os menores de 16 anos. Então, dando continuidade aqui. Então, por exemplo, agora aqui no próximo slide, em resumo, é importante frisar o seguinte. Não existe hoje no ordenamento jurídico, né, na vida privada, no negócio privado, absolutamente incapazes maiores que 16 anos. Então você pode perceber que antes da redação nova existia sim, existia o deficiente físico, mental, né? O que por causa transitória não podia exercer, né, a capacidade plena, e esses eram o quê? Maiores de 16 anos, poderiam ser, no caso, maiores de 16 anos. Hoje não, hoje menores de 16 anos são absolutamente incapazes, os maiores são relativamente incapazes. Então, basicamente hoje, podemos dizer então que não tem absolutamente incapazes maiores que de 16 anos. Isso é muito importante lá na prova, anota aí. Hoje não existe absolutamente incapazes maiores de 16 anos. Coloca aí, tá? Então não há que se falar também em interdição de uma pessoa. Antigamente você tinha essa questão da interdição, aí ela tinha um curador, o tutor, para os absolutamente incapazes, né? Maiores de 16 anos. Hoje já não tem mais isso, até porque menores de 16 anos não podem sofrer interdições, tá? Isso aí também é uma coisa importante. Então, ó, todas as pessoas com deficiência, das quais tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o direito civil, tá? Plenamente capazes para o direito civil. Muito bem. Um exemplo prático disso, pessoal, é a Lei 3.146 de 2015, aonde diz que o deficiente poderá executar o seguinte, ó, isso aqui é uma redação que está lá na lei de deficientes físicos, tá? Olha só o que o deficiente físico hoje pode exercer, tá? Pode exercer. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu sumir da tela aqui, porque nunca dá para eu aparecer. Ó, pode casar, pode exercer seus direitos sexuais e reprodutivos,
pode exercer o direito de decidir quantos filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, no caso até reprodução in vitro, tudo o que for, né? Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela e curatela e adoção. Olha, isso aqui é muito importante, pode cair na prova, tá? Então, hoje, absolutamente incapazes, são todos menores de 16 anos, tá? E o resto tudo passou para capacidade plena, no caso deficientes físicos, capacidade plena, exceto os que têm algum tipo de limitação muito mais séria, tá? Vamos concluir, que diz o seguinte: o artigo 3º trata exclusivamente dos menores de 16 anos, tá? Então, se você ler ele, não tem muito o que falar, tá? Portanto, quem possui incapacidade absoluta não pode exercer, né, os atos da vida civil, precisam do quê? De representantes. E aí pode ser curadores, tutores, enfim, tudo mais. Então, aqui ele ainda diz isso também, em suma também, hoje não há o que se falar em absolutamente incapazes maiores de 16 anos, todos são menores e não podem sofrer interdições como ocorria na antiga redação, tá? Então, meus amigos, é isso. Fechamos aqui rapidinho a aula do artigo 3º, dos absolutamente incapazes. Próxima aula a gente vai falar dos relativamente incapazes. Aí o relativamente incapaz tem algumas coisas ali que a gente tem que dar uma olhadinha, tá? Que é importante, que cai bastante nas provas, tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Até mais!